Boa noite! É uma alegria imensa ter você aqui no canal Assunção 8888. Se você chegou até aqui, talvez tenha vindo por acaso, talvez a sua alma estivesse procurando exatamente isto, um pequeno lugar de silêncio. E hoje eu convido você a fazermos juntos este caminho. Era para ser uma live ao vivo, mas por problemas técnicos que me impossibilitaram de fazer, decidi gravar esse vídeo, que vai valer pela live, com exceção de que vocês nem estarão presentes diretamente, mas poderão fazer comentários aqui no vídeo da live. E o tema é: quando a alma pede silêncio. É uma conversa para quem está cansado do barulho do mundo, uma pausa para que o nosso coração respire e sinta que é momento de fazer as pazes consigo mesmo. Porque nem toda resposta nasce das palavras. Algumas florescem no silêncio. O silêncio abençoado. Um silêncio que, quando nos acompanha, nos transforma, nos deixa mais tranquilos e confiantes. Faz sentido? Atualmente, fala-se muito que existe barulho no mundo, notícias, preocupações, cobranças, um excesso de informações, gerando medo, ansiedade, mal-estar. E nessa confusão, nós acabamos vivendo cercado de vozes que opinam, vozes que cobram, vozes que assustam, vozes que apressam o nosso tempo, a nossa opinião, a nossa decisão e a nossa percepção da vida e dos nossos valores. Compreende? Eu sinto isso, mas também existe uma voz que só consegue ser ouvida quando tudo se aquieta. E é sobre esse silêncio que eu quero conversar com você nessa noite. Mas vale lembrar que a alma também, ela nem cresce em nenhum barulho. E não estou falando só de barulho externo. Estou falando do barulho interno, aquele barulho mental, aquele ruído mental. E a nossa alma, ela pede silêncio. E talvez ela floresça muito mais no silêncio que nós permitimos que aconteça. Talvez até seja nesse minuto, nesse exato minuto, que Deus encontra espaço para falar ao nosso coração. Quantas vezes nos deixamos levar pelas preocupações, pelas dificuldades, pelas inúmeras situações do dia a dia que nos faz quase que desistir, que nos faz esquecer de quem nunca poderia ser esquecido, o nosso eu essencial. E à medida que esse barulho nos acomete, à medida que a gente permite, porque tem esse barulho, tem o barulho da rua, o barulho de moto, o barulho de pessoas conversando, são chatos. Esses barulhos incomodam. Especialmente aquele barulho de fora, das opiniões,
aquilo que quer que nós façamos, quando a nossa alma às vezes está pedindo outra coisa. E existe o barulho que eu chamo de ruído mental. Aquele barulho que fica dentro da nossa cabeça. Para lá e para cá, e a gente deita, nem dorme, e a gente se preocupa, e a gente nem pensa. É um barulho infernal. O barulho dos pensamentos compulsivos. O barulho que nos impede de escutar o essencial, escutar a voz da nossa alma, de fazer com que a gente sinta a presença. E essa presença é nada mais, nada menos que a nossa alma, sentindo acolhida, ela silencia e recebe e faz com que a gente sinta o amor, faz com que a gente sinta essa paz imensa inundar a nossa alma. Eu hoje fui ao parque e estava assim, refletindo quando a alma pede silêncio. Essa conversa sobre o quanto esse silêncio é importante. E, repito, nem é só o silêncio da ausência de vozes, é um silêncio maior, é um silêncio que nos conecta com a voz interior. E eu até criei uma frase, eu criei, sei lá, algo que veio assim na minha mente, assim. Às vezes eu sinto o infinito, às vezes esse infinito tocando em mim, às vezes eu sinto que eu estou tocando o infinito. E às vezes há momentos em que os dois se entrelaçam numa unicidade tão profunda que já nem existem dois. Eu e o infinito somos um só. E aí a gente emerge, a gente realmente entra na imensidão da luz. Isso veio, essa reflexão, justamente hoje, enquanto refletia sobre o silêncio. E para começar, eu estava num espaço maravilhoso, um espaço de muito verde, um espaço de muita tranquilidade. Eu fui caminhar também, mas a profundidade da minha conexão com essa voz interior, com o silêncio, foi absolutamente fantástica. Repetindo, talvez seja no minuto em que a gente está sob efeito de dificuldades, desafios, e que às vezes a gente nem consegue encontrar a solução. E nem precisa ter solução, nem precisa. Às vezes a solução vai chegar um minuto depois, às vezes a solução vai chegar uma semana depois. Mas nesses momentos em que você busca e parece nem encontrar nada, é justamente nesses momentos que a gente pode respirar, fazer uma conexão com você mesma, com a gente mesma, respirar, observar o ar entrando e saindo. E aí, nesse exato momento, a gente cria um espaço interior. E o silêncio que nos acompanha nos dá uma dimensão profunda da imensidão, da tranquilidade, uma sensação de que eu fiz a minha parte. Mas muito mais do que só fazer, é a gente estar nessa comunhão e a gente sentir esse silêncio inundando a nossa alma, inundando o nosso corpo e nos deixando mais leves, mais tranquilos.
ainda há pouco, quando tentei fazer a live e ela se desligou sozinha, abri um novo link e nada aconteceu, também travou, começou a me pedir códigos e mais códigos que eu realmente desconhecia, nem sou expert disso. Eu respirei profundamente e disse: vou enviar mensagem para algumas pessoas. Nesse momento, eu vou adiar a live ao vivo e vou gravar um vídeo. E me mantive tranquila. E na hora de escrever o recado, no primeiro momento, veio assim, infelizmente. Mas aí depois eu mudei. Nada aqui, infelizmente, nem foi possível fazer a live ao vivo por problemas técnicos. Ponto. Mas vou gravar um vídeo, exatamente esse que estou gravando agora, que você está vendo, ouvindo e sentindo. E podemos futuramente fazer uma nova live. E eu vou ficar fazendo semanalmente, teremos uma live, vou estudar, vou aprender como fazer a live. Olha que eu fiz 2, mas sem ninguém, sem a presença. Hoje era a primeira vez que teríamos convidados. E deu essa, tá tudo certo. O meu silêncio vale mais, a minha paz vale mais. E antes de encerrar a nossa live vídeo, eu convido você a respirar, sentir a paz inundando você à medida em que você se conecta com o silêncio interior. E eu vou propor uma atitude para esta semana, como se fosse como um exercício. Eu sugiro que você ofereça 1 minuto de silêncio antes de responder a alguém, antes de responder a um desafio, antes de responder a qualquer que seja a situação. Pare, respire. Aprendi que o silêncio também fala. E muitas vezes ele é a própria fala. Faz sentido? Ele é a própria fala, ele é aquilo que nos conecta e nos dá a grandiosa dimensão de que somos muito mais do que apenas seres viventes. Eu me lembrei de um pensamento que escutei há muito tempo. Era assim: quando você estiver zangado, conte até 10 antes de dizer alguma coisa. Mas se estiver muito zangado, conte até 100, respire e depois permaneça em silêncio. E quando a gente permanece nesse silêncio, as respostas chegam e tudo fica mais leve e natural. Bom, nem sei como foi a sua semana, talvez ela tenha sido leve, talvez ela tenha sido difícil, mas desejo que ao terminar essa conversa com você, embora a gente nem esteja interagindo como seria na live ao vivo, mas que essa conversa, eu quero que a sua alma nunca se afaste desse silêncio, porque afastar do silêncio é afastar da vida. Ela pede silêncio para que possamos voltar com mais amor, com mais clareza, com mais compreensão e com mais paz. Desejo que a sua semana comece iluminada por essa serenidade interior, que as palavras encontrem o seu ritmo e que o silêncio encontre o seu lugar. Que essa mensagem, a mensagem dessa live do Assunção 8888, deixe o seu mundo um pouco mais iluminado do que você o encontrou.
e até o próximo instante. Fique na luz.